Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Química Cotidiana. Eu me chamo Akemi. E eu sou Carolina. Hoje vamos abordar os carboidratos no nosso dia a dia e na nossa sociedade. Tenha um bom episódio. Hoje teremos a presença do doutor em Química Mário Augusto, que vai nos ajudar a trazer esse assunto com base e propriedade. Bem-vindo, doutor. Olá, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. Bom, para dar início ao assunto de hoje, gostaríamos que o senhor explicasse um pouco sobre como os carboidratos funcionam. Então, o que são realmente os carboidratos? Eles são as moléculas orgânicas que estão em maior número no nosso planeta, já que eles possuem uma grande quantidade de carbono na sua composição. E eles podem ser divididos em três grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, eles são formados por uma única molécula, como por exemplo na glicose e na frutose que é encontrada nas frutas. Além disso, também a gente pode encontrar no DNA e no RNA, que são pentoses extremamente importantes para a vida no planeta. Além dele, a gente tem os oligosacarídeos, que seriam uma combinação de 2 a 10 monossacarídeos. E eles são encontrados no leite, na forma de lactose, nas frutas, na forma de sacarose, e no malte, na forma de maltose. E para finalizar, os polissacarídeos, eles são a junção de inúmeros monossacarídeos. E a gente tem como exemplo o amido, né, o glicogênio e a celulose. E, doutor, muita gente diz que os carboidratos fazem mal à saúde. A gente costuma sempre escutar aquilo de carboidrato engorda, massa faz mal. Mas na prática, quais são os benefícios e malefícios dos carboidratos no nosso corpo? Bem, é aquele ditado: tudo demais faz mal à saúde. Mas as pessoas costumam levar isso ao extremo. Os carboidratos, eles são extremamente importantes na nossa alimentação. Então, para resumir, eles são como um combustível para o nosso corpo, né? São a fonte primária de energia para a gente. Agora, o excesso nunca é bom. Então, por exemplo, se uma pessoa no café da manhã ela come mais de um pão, no almoço ela come macarrão, no lanche da tarde algum tipo de doce, e no jantar ela come alguma outra espécie de carboidrato, é evidente que isso vai fazer mal a ela, porque toda essa grande quantidade de carboidrato que está presente em cada uma dessas refeições vai acabar aumentando o nível de glicose e de gordura no sangue, que podem provocar diabetes, obesidade, acúmulo de gordura no fígado, entre outras inúmeras comorbidades. Há um tempo atrás, em 2004, foi gravado um documentário A Dieta do Palhaço, em que um homem se dispôs a viver em uma dieta durante 30 dias, ingerindo apenas alimentos fornecidos pela empresa de fast food McDonald's. Ele teve acompanhamento médico durante todo o processo. Esses profissionais acreditavam que não haveria grandes mudanças na saúde do personagem principal. Porém, chegou a um ponto onde os médicos pediram para que ele interrompesse o experimento, pois sua vida estava em risco. O personagem relata que sua disposição física estava muito abaixo do normal, assim como seu ânimo. Ainda o documentário mostra cenas onde ele não consegue digerir toda a comida e acaba vomitando. A questão principal é que muitas pessoas vivem assim hoje em dia, comendo fast food mais de 3 vezes na semana. Países como Estados Unidos, onde surgiu a empresa retratada no documentário, registraram um aumento no número de pessoas obesas desde o surgimento do fast food, diz o estudo de Harvard. Essas pessoas estão colocando em risco a própria saúde ao não investir na alimentação correta. Tendo isso em vista, Dr. Mário, qual seria a melhor dieta, o melhor cardápio? Ó, o cardápio ideal ou a dieta ideal para o nosso dia a dia que vise uma boa saúde
Deve ser um padrão alimentar que possa contemplar diversos nutrientes e não apenas carboidratos. É necessário a presença de proteínas, de lipídios, do carboidrato também e de outros nutrientes. E é o que muita gente diz, né? É o prato colorido, ou seja, um prato que tem uma variedade de legumes, cereais, carnes, vegetais e por aí vai. Mas essa não é a realidade de muitos brasileiros. Como é que estão privados da liberdade, os detentos? Infelizmente, a situação destes não é muito retratada ou compartilhada na nossa sociedade. Muitos deles vivem em um verdadeiro caos. Ao nos referirmos à alimentação, relatos de detentos descancaram a dura verdade onde eles estão inseridos. Comida podre, misturada com terra e até mesmo com a presença de fezes de rato. Não é uma coisa incomum ao se ver. Para separar o que ser, para separar o que pode ser ingerido do que está estragado, eles fazem uma triagem das marmitas. São duas pilhas, uma para as marmitas, que serão comidas e outras pilhas para as que jogarão fora. Lembrando que eles lembrando que eles recebem uma refeição por pessoa, ou seja, ao jogar alguma marmita fora, alguém vai ficar sem comer. E não é só a comida. A água também é de má qualidade. Os presos usam cerca de 7 minutos de água por dia para cada um. Essa água vem do chuveiro e será usada tanto para consumo quanto para banho, higienização das mãos, entre outros. A situação é tão preocupante que chegou a ser considerada tortura pelo MNPCT, Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, pois é um tratamento que acontece repetidas vezes por um longo período. Ainda, muitos oficiais que atuam nesses centros de detenção costumam reproduzir o discurso de que, se aquele detento não quisesse viver em tais condições, que não cometesse o crime em primeira mão. Porém, vale ressaltar que o detento ainda possui todos os seus direitos como cidadão, a não ser o direito à liberdade, ou seja, todos os outros direitos devem ser preservados e não violados. Portanto, essa situação, além de ser uma violação à saúde do cidadão privado da liberdade, acaba sendo um prejuízo para o governo. Muitos acabam em hospitais devido à baixa qualidade da comida e da água, causando custos de transporte e hospitalidade. Além de, além de que, essa falta de compromisso por parte do Estado provoca toda uma comoção naquele complexo penitenciário e pode ser o estopim de uma revolução, como a rebelião que terminou com 152 fugas do Centro de Progressão de Bauru, em que servidores do sistema penitenciários relatam a superlotação, falta de comida e graves doenças. Assim, o Estado não deveria apenas ser responsável por punir quem errou, mas também deveriam ter o papel de a, recuperar e reintegrar essas pessoas à sociedade fora dos muros. Por outro lado, existem pessoas que sofrem também com a falta de alimentos, porém, o contexto é um pouco diferente. Tendo em vista uma sociedade onde o corpo magro e malhado é o mais valorizado, muitos se submetem a restrições alimentares com o objetivo de alcançar o shape ideal. Porém, emagrecer de forma saudável e balanceada demora um certo tempo e demanda compromisso com a alimentação. Então, muitas pessoas acabam escolhendo o caminho considerado mais fácil ou mais rápido, a privação da alimentação. Segundo a OMS, 10% dos jovens brasileiros sofrem de distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia. Abre aspas. Um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento dos transtornos alimentares são as dietas restritivas que podem agravar o quadro de obesidade pelo chamado efeito rebote. Você se torna obcecado por comida, pensa nisso o tempo todo. E para chegar a esse objetivo, é bastante comum jovens fazerem loucuras para estar com o corpo ideal, explica a psicóloga e coordenadora do Albulim na USP, Valesca Bassan. De acordo com as especialistas, as redes sociais têm um importante papel no desencadeamento dos transtornos, uma vez que muitos influenciadores supervalorizam a magreza e o corpo perfeito, tornando-se um gatilho para os seguidores. Abre aspas. Não existe uma causa específica para os transtornos, é uma combinação de fatores que variam caso a caso e afetam outros aspectos da vida do paciente. Fecha aspas. Muitos deles, especialmente os adolescentes, apresentam resistência em reconhecer o quadro de compulsão.
Por isso, é fundamental que os pais fiquem atentos e ajam o mais rápido possível. As pessoas com transtorno compulsivo alimentar, TCA, não conseguem parar de comer, mesmo tendo a sensação de saciedade, desconforto abdominal. E é normal que ela prefira comer sozinha, pois sente vergonha da falta de controle durante os episódios de compulsão. A especialista ressalta que o TCA é diferente da anorexia ou bulimia nervosa. Entre parênteses, no primeiro caso, a pessoa para de comer e no segundo, a culpa pela compulsão resulta em comportamento compensatório, como intuição dos vômitos e o excesso de exercício. Todos têm tratamento. Fecha parênteses. Diz, é um mito achar que a doença está limitada a pessoas obesas, podendo ocorrer comum, em pessoas com um peso adequado. Comer escondido sente-se culpado após as refeições, sensação de inadequação junto à sociedade e tentativas fracassadas de dietas são sinais de que devem ser levados em conta sempre. Ficou ruim, né? Vou repetir esse final. E tentativas fracassadas de dieta são sinais que devem ser levados em conta sempre. Doutor, para encerrar então o nosso episódio de hoje, e desde já agradecendo a sua presença, quais são as consequências químicas e biológicas dessa falta de alimentação? Então, normalmente, quando pulamos as refeições, o nosso organismo nos causa um apetite maior que o normal horas mais tarde, principalmente no final do dia. Isso pode levar as pessoas a acabar escolhendo lanches que sejam mais rápidos, o que vai trazer consequências para elas, como por exemplo ganho de peso, índices baixos de nutrientes que são extremamente importantes para o nosso organismo e um acúmulo maior de gordura. Além do mais, ao deixar de ingerir nutrientes como carboidrato, a pessoa perde a fonte de energia, que, como eu disse anteriormente, o carboidrato é nossa fonte primária de energia. E isso vai acarretar num problema direto de disposição. Vai acarretar diretamente nesse problema. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente pode ver que tanto o alto consumo quanto o baixo consumo de carboidrato, eles possuem consequências significativas e muito preocupantes para a gente. Ou seja, para que possa ser considerado um hábito saudável, a pessoa tem que realizar uma média de 3 a 6 refeições por dia. Então, por exemplo, um café da manhã, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse podcast sobre o carboidrato. Gostaria de agradecer ao Dr. Mário, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre o que é carboidrato e seus benefícios e malefícios. Eu que agradeço por estar aqui, podendo trazer este tema que eu particularmente considero muito importante, já que muitas pessoas nos últimos anos vêm considerando como algo ruim. Gostaria de agradecer novamente a sua presença, que foi extremamente fundamental para o nosso tema. Agradecemos pela audiência e ficamos por aqui.